pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Mais Fé. Feliz Ano Novo! E talvez você esteja assistindo esse vídeo no início, no meio ou no final do ano, mas a verdade é que todo dia é um novo dia pra gente recomeçar. É por isso que eu falo Feliz Ano Novo. No início de cada ano ou nos nossos recomeços da vida, nós sempre temos um desejo em comum: fazer metas. É por isso que esse vai ser o tema do vídeo de hoje, metas. Mas não apenas metas isoladas, e sim metas com Deus. É por isso que eu tô fazendo esse vídeo, para poder explicar e ensinar vocês a fazer metas alinhadas à vontade de Deus. Bora lá? Primeiro de tudo, vamos falar sobre a importância de se estabelecer metas? A gente escuta muito falar sobre elas, mas por que elas são tão importantes? As metas podem nos ajudar a alcançar o nosso potencial divino e também nos ajudar a fazer escolhas e tomar decisões melhores para a nossa vida. Decisões que vão nos proteger de coisas ruins e vão nos ajudar a nos concentrar nos planos que Deus tem para a nossa vida. Se nós planejarmos a nossa vida e usarmos o nosso tempo com sabedoria, Deus vai nos magnificar para que nós possamos servir no reino dele. Uma vez eu ouvi uma citação de um apóstolo há uns anos atrás da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O nome dele era Marvin J. Ashton. E ele disse que a direção que estamos nos movendo é mais importante do que a posição que nos encontramos nesse momento. Goal setting should cause us to stretch as we make our way. O estabelecimento de metas faz com que nos esforcemos ao máximo ao progredirmos no nosso caminho. O que eu quero que vocês entendam é que quando nós temos um objetivo, fica mais fácil nós progredirmos e atingirmos o nosso objetivo nessa vida. Nas Escrituras mesmo, nós vemos que Deus tem uma meta: levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. E Ele sempre faz planos para que essa meta possa ser atingida. Na introdução do capítulo 4 do livro de Abraão, por exemplo, nós entendemos que Deus planejou toda a criação da terra e de todas as coisas que nela existem. Ele planejou todas as coisas antes de executá-las. O nosso Pai Celestial é o exemplo perfeito, e se Ele planejou antes de fazer todas as coisas, isso significa que nós também precisamos. E então vem essa pergunta: como e quando fazer as nossas metas para um novo ano? Muitas pessoas gostam de fazer a meta em dezembro, já outras preferem fazer em janeiro. Sinceramente, eu acho que a data que a gente faz não é o ponto mais importante, é apenas um detalhe. Muitas vezes a data que você vai fazer as suas metas envolve outra pessoa, como seu cônjuge. Aqui em casa a gente faz as nossas metas pessoais e as nossas metas como casal também. E muitas vezes uma meta depende da outra, por isso que eu e meu marido conversamos, definimos um dia que nós vamos fazer a nossa meta, sentamos, fazemos as nossas metas. E é isso, e aí elas saem. O importante é a gente não deixar de fazer. Mas aí entra a pergunta: como fazer metas realmente eficazes? Se tem algo que eu aprendi, é que as nossas metas só são eficazes quando a gente faz elas em espírito de oração. Vocês lembram lá no início do vídeo que eu disse para vocês que eu aprendi a fazer as minhas metas com Deus em 2019? Pois bem, antes disso eu já fazia metas. Eu sentava no meu sofá, eu pegava o meu caderno e eu saía escrevendo todas as minhas metas. Eu fazia uma lista enorme delas e quando chegava no final do ano, eu via que sim, tinham algumas metas que eu tinha alcançado. Mas sinceramente, a maioria eu tinha esquecido durante o ano. Eu olhava para as metas e eu falava: não alcancei. E aí em 2019 eu estava no auge da minha depressão. Pois é, para quem não sabe, eu tive depressão. Precisei passar por todo aquele processo de tomar remédio, ir para terapia e inclusive foi a minha terapeuta que me deu uma tarefa de casa. Ela disse assim para mim: Carol, eu quero que você vá para casa e você faça um quadro dos sonhos. Eu quero que você coloque lá todas as suas metas, os seus desejos e os seus planos para o futuro. Mas quando a gente está com depressão, é um negócio muito louco, porque a gente não consegue fazer planos para o futuro. Pelo menos isso era o que acontecia comigo. A gente não tem metas mais, a gente não tem sonhos. Sinceramente, até a vontade de viver a gente perde. Isso é o que acontece com a maioria das pessoas que têm depressão. Eu lembro que eu fiquei olhando para aquele papel em branco durante 2 semanas e não vinha nada. Eu simplesmente não conseguia planejar o meu futuro. Foi quando, lá no buraco, naquele buraco escuro da minha depressão, que eu não via mais saída, eu resolvi fazer uma oração para Deus.
E nessa oração, eu me lembro que eu falei para o Pai Celestial. Eu falei, Pai, eu não sei mais o que fazer. Eu não tenho metas, eu não tenho sonhos, eu não tenho mais vontade de viver. Eu não sei o que fazer com a minha vida. Eu não sei que planos traçar. E é por isso que eu preciso muito da sua ajuda. Por favor, me ajuda a encontrar propósito na minha vida. Me ajuda a fazer essas metas. E foi aí que, durante a minha oração, me veio uma citação na cabeça. Uma citação do profeta Thomas S. Monson, que ele proferiu, se não me engano, lá em 2009, mas que ficou marcado no meu coração para sempre. E ele disse assim: My beloved brothers and sisters, fear not, be of good cheer. The future is as bright as your faith. Eu sei que aquela citação veio como uma resposta de Deus para o meu coração. E então eu falei para ele, Pai, eu não sei o que me aguarda no meu futuro, mas eu sei que eu tenho muita fé, que eu tenho fé suficiente para te pedir que o Senhor possa me ajudar a ser curada e a sair desse limbo, a poder fazer as minhas metas, a criar os meus planos. Eu sei que o meu futuro vai ser tão brilhante quanto a fé que eu tenho para te pedir ajuda. E, gente, depois que eu terminei a minha oração, eu senti como se o Senhor tivesse aberto as janelas dos céus. Eu olhei para aquele papel e eu finalmente comecei a conseguir escrever as minhas metas e os meus sonhos para o futuro. Eu sei que naquele momento não era só eu que estava escrevendo as minhas metas, mas eu também estava escrevendo as metas que Deus tinha para minha vida. E eu nunca mesmo vou esquecer dessa experiência. Eu sei que aquelas metas estavam alinhadas com o meu propósito. E esse aqui é aquele quadro dos sonhos, que eu guardo até hoje com muito carinho. E sabe o que é o mais legal de tudo? Que todas as metas que eu coloquei nesse quadro dos sonhos aconteceram. Seja antes da data que eu coloquei de limite ou na data que eu coloquei de limite. E foi muito bacana essa experiência. E eu contei para vocês toda essa experiência que eu vivi para dizer que as nossas metas só vão ser eficazes se a gente convidar Deus para escrever elas junto com a gente. Por isso, o meu primeiro conselho é: comecem as suas metas fazendo uma oração. Peçam para que Deus possa ajudar vocês a alinhar suas metas com o propósito que Ele tem para a sua vida. Segundo, depois de começar com uma oração, eu aconselho vocês a dividir as suas metas em áreas diferentes. É dessa forma que eu faço as minhas. Vocês podem dividir em quantas áreas vocês quiserem, tá bom? Eu estou colocando aqui na tela um exemplo de como eu dividi as minhas metas esse ano. Eu dividi em espiritual, profissional, intelectual, financeira e física, para cuidar da minha saúde também, que é muito importante. Terceiro, depois de dividir a sua meta em áreas, é aí que você vai começar a escrever as suas metas dentro de cada área. Pense nas suas metas como um objetivo a ser alcançado, um destino, onde você quer chegar no final desse ano. Você quer emagrecer 5 quilos até o final do ano, por exemplo? Você quer fazer aquele curso que você está enrolando faz tempo? Você quer guardar 10 mil reais na sua conta? Você quer ter um estudo diário das escrituras que você não teve no ano que passou? Você quer ter um relacionamento mais próximo com Deus? Quais são os seus desejos para o final desse ano? Escreva tudo, só não se esqueça de criar metas inteligentes, que nós conhecemos como método SMART. Esse é o nosso quarto passo e eu estou colocando aqui na tela para você entender. A sua meta precisa ser específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. Não adianta nada eu escrever uma meta que não seja específica, porque se ela for muito abrangente, na hora de executar, eu vou ter dificuldade. E como criar uma meta se ela não pode ser medida? Isso não faria nenhum sentido. Eu preciso fazer uma meta que eu consiga acompanhar o andamento no decorrer do ano. Por exemplo, o nosso ano tem 365 dias. Quantos dias esse ano eu já estudei as escrituras? Quantos dias ainda faltam para eu atingir a meta que eu fiz? Tentem sempre colocar números nas suas metas, isso vai ajudar bastante. E aí nós entramos também na questão da meta atingível. De que adianta criar uma meta se ela não pode ser atingida? Esse erro é muito prejudicial e ele pode nos desmotivar e gerar uma enorme frustração,
que era o que acontecia comigo antes de 2019, como eu falei para vocês, que eu chegava no final do ano e eu via que eu tinha várias metas que eu não tinha conseguido atingir. Se lembrem que em Mosias 4:27 diz que não se exige que o homem corra mais rapidamente do que as suas forças o permitam. Eu sei que muitas vezes a gente começa o ano animado, querendo mudar radicalmente, mas não se esqueçam que a mudança vem pouco a pouco, preceito por preceito, um pouco aqui, um pouco ali. O nosso progresso não é uma corrida sobre quem chega primeiro. Nós precisamos mudar os nossos hábitos gradualmente, assim fica muito mais fácil. Se lembre também que quanto mais relevante for a sua meta, mais motivado você vai ficar. Por isso, estabeleça metas relevantes. Não queira escrever um dicionário de metas para que depois você esqueça de metade das metas e lembre só de algumas. Escolha alguns tópicos, algumas metas mais relevantes e trabalhe nelas durante o ano. E agora a parte mais importante, a sua meta precisa ter um prazo. Não adianta nada você fazer uma meta que você pode alcançar daqui um dia ou daqui a 30 anos. Estabelecer um prazo para suas metas é primordial e eu tenho um testemunho muito forte sobre isso. Sabe esse quadro dos sonhos que eu mencionei para vocês? Na época que eu escrevi foi em junho de 2019. Eu estava solteira, missionária retornada, não conhecia ninguém e eu queria, é claro, casar. E eu coloquei lá que a minha meta era me casar até 2021 e eu nem conhecia ninguém ainda. Vocês acreditam se eu disser que uma semana depois que eu fiz aquela meta, eu conheci o meu marido? Pois é, eu tô só aquele meme. Só acredito vendo. Eu vendo. Não acredito. Sério, gente, foi incrível esse testemunho. Parecia que o Senhor só estava esperando eu fazer os meus planos, apresentar para Ele, colocar uma data mensurável e atingível, que Ele foi lá e fez acontecer. E isso não foi só com essa meta do casamento, tá? Foram com todas as metas que eu coloquei naquele quadro. E falando desse assunto, depois de dividir os seus planos em áreas diferentes e colocar suas metas em cada uma dessas áreas, eu te recomendo fazer esse quinto passo. Faça um quadro dos sonhos. Faça uma colagem, coloque no fundo de tela do seu celular ou então faça um desenho, como eu fiz no meu. Depois disso, coloque o seu quadro dos sonhos em um lugar que você vai visualizar todos os dias, seja no seu quarto, no seu ambiente de trabalho, até no banheiro se você quiser, tá? Independente do lugar. Coloque lá para que você possa visualizar e você possa se lembrar todos os dias daquelas metas que você fez junto com o Pai Celestial. Agora, antes de eu te falar o meu último conselho, que eu acho que é o mais importante de todos, se esse vídeo está sendo útil para você, se você está gostando e está te ajudando, não se esquece de curtir aqui embaixo e de se inscrever no nosso canal. Dessa forma, o vídeo vai alcançar mais pessoas para que elas possam aprender a fazer a meta delas com Deus também. Depois de você ter feito todas as suas metas, dividido por áreas, ter feito o quadro dos sonhos, eu preciso te dizer uma coisa. O resultado das suas metas se constroem diariamente. Não adianta nada você começar o seu ano, fazer tudo isso e no decorrer do ano você deixar elas de lado e se esquecer de tudo. Por isso, o meu sexto, último e mais valioso conselho é: avalie as suas metas frequentemente. O que eu já fiz para alcançar? Quanto ainda falta? Poxa, essa meta não tá dando certo. O que eu preciso mudar hoje para que eu possa alcançar essa meta ainda até o final do ano? Se necessário, divida sua meta anual em meses ou até em semanas. Isso vai te ajudar a alcançar os seus objetivos de maneira mais eficaz. Não se esqueça também de comemorar suas conquistas no meio do caminho. Pode ser desanimador quando a gente vê que ainda falta muito para alcançar a nossa meta. Por isso, estabeleça recompensas durante o ano para que você se sinta mais motivado a continuar. Eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te ajudado e tenha te motivado a fazer as suas metas. Não se esqueça que os nossos planos e metas são necessários para o nosso progresso como filhos de Deus aqui na Terra. E Ele com certeza está muito ansioso para ver esse progresso. Ele quer nos ver crescer, Ele quer fazer parte dos nossos planos e, principalmente, Ele quer que nós possamos nos aconselhar com Ele, que nós possamos pedir para que Ele possa abrir a nossa visão, para que nós possamos saber qual é o desejo que Ele tem para nós.
Sabe que nós temos o arbítrio e tem determinadas coisas, determinadas bênçãos que Deus só pode nos dar se nós escolhermos aquilo, se nós escolhermos seguir o nosso propósito e o caminho que Ele tem preparado para nós. Agora me conta aqui nos comentários como que você faz as suas metas. Você também faz planos a cada ano? E você acompanha esses planos durante o ano também? Compartilhe aqui comigo, eu quero muito saber e aprender com vocês também. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!